aí, gatos e gatas, é uma aula de na área. Isso aí, estamos aqui para continuar nossa aulinha sobre morfologia. E eu sou a professora Claudinha e nós vamos continuar com o nosso querido, amado, fofo artigo. Não façam cara feia para ele, tá? Ele é super importante na vida da gente, ele é imprescindível, né? Porque isso muda tudo. A gente usar um artigo, a gente não usar, muda tudo. Cuidado aí, galera. Ó, não esqueçam, aula D, se inscrevam, curtam, sigam. Tá? Não deixem de se manter informados, tá, galera? Vamos lá. Então, a gente está aqui vendo agora os casos em que o artigo definido é facultativo. Vimos já os casos de proibição e os casos de obrigatoriedade. Agora tem as vezes que pode ter e pode não ter, não vai mudar muito a vida. Olha só, antes do nome de pessoas quando há relação de familiaridade. Pô, Claudinha, mas eu tinha dito uma coisa diferente antes pra gente, calma, olha só. A gente tem que ver o contexto também, tá? A gente não tá falando agora de celebridades, de artistas, né, de pessoas renomadas. A gente tá falando de pessoas do nosso dia a dia. Joana se dedicou muito a Jazão. E eu posso dizer, a Joana se dedicou muito a Jazão. Tá entendendo? A gente consegue manter esse clima de familiaridade nessas duas circunstâncias, tá? Outro caso. Muito bem. Antes de pronomes possessivos, olha só, cantou o seu samba, cantou o seu samba, tá? É caso facultativo, pode usar ou não pode usar, não tem problema, tá, gente? Só que daí o que acontece, ó? A gente só tem que ver se em alguns contextos a gente vai ter esse substantivo sendo especificado ou sendo generalizado. Vai depender, então, da intencionalidade de quem escreve, certo? E aí, quem está fazendo análise de texto tem que ficar ligado nisso, ou quem estiver escrevendo também tem que ficar ligado nisso, porque quem escreve está produzindo sentido, certo? E aí a gente também tem outros casos especiais. Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Vamos ver se funcionar? Funcionou? Funcionou. Ó, uso do artigo definido com sentido qualificativo. Olha só, gente, esse sentido qualificativo tem... A gente vai entender olhando aqui para o nosso exemplo, tá? Jazão é compositor. Eu tô com essa sentença dizendo que Jazão, ele tem uma função, ele compõe uma característica a respeito deste homem. Agora, quando eu digo assim, Jazão é o compositor. Eu não tô querendo dizer que esse Jazão, ele é muito bom naquilo que ele faz. Sim, então eu tenho um qualificativo. Sim, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso, porque tem a questão de ser facultativo, mas tem a questão aqui de a gente ter um sentido. E aí a gente tem que estar atento a isso. Muito bem, uso dos artigos definidos com as palavras casa e terra. Atenção, vim de casa. E aí eu digo assim, quando eu digo vim de casa, eu estou dizendo que eu estou vindo da minha casa, certo? Agora, quando eu digo assim, vim da casa da Joana, por que a gente tem essas duas estruturas diferentes? Porque quando eu uso de casa, eu estou falando de residência própria. E aí, quando eu estou falando de residência própria, por regra, a gente tem aqui o artigo, vai sem o artigo, tá? A gente vai ter só a preposição. Viu? Ó, isso aqui é importante, gente, ó. Qual é a diferença do vim de casa para o vim da casa? Eu não tenho aqui um artigo, tá? Agora aqui eu tenho um artigo. Esse artigo aqui, além de ele estar especificando, ele não está só especificando que é uma casa que eu já conheço, mas eu ainda trago outra informação que é o de Joana. Vim da casa de Joana, e eu poderia dizer também vim da casa da Joana, sem problema algum, tá? Quando eu tô usando casa em todos os outros sentidos, vai ter sempre a preposição. Quando for o casa de casa própria, da minha casa, da minha residência, sempre vai ser sem o artigo. Ó, agora no caso de terra, tá? Estive em terra. Este em terra, só a preposição e sem o meu artigo, ele está se referindo ao quê? A chão firme.
tá? Agora, estive na terra de Creonte, eu tenho aqui uma especificação. Eu estou dizendo que eu estive num lugar específico, que é a terra do Creonte. E aí a gente tem a marcação de artigo. Por exemplo, estive em terra. Eu estou especificando qual terra? Não, né? Eu só estou dizendo, estive em terra. Significa que eu não estou no mar, eu não estou no ar, eu estou em terra. Certo? Pois é, gente. Então, olha só. De novo, reforçando. Para quem acha que não tem, que o artigo é importante só ser identificado para a gente saber qual é o substantivo, a gente tem que levar muito em consideração aqui a construção de texto e a construção de sentido, tá? A gente está vendo casos específicos, mas do mesmo modo, quando a gente está vendo assim... Ó, escutei um samba muito bom. O que a gente tem aqui nessa informação? Eu já conhecia esse samba? Não, eu não conhecia. Porque senão eu diria, escutei o samba muito bom. Esse tá marcando uma questão de generalidade, certo? Então, quando eu digo assim, ó, escutei o samba, além de ser um especificador, eu tenho aqui ainda um qualificador, porque eu não estou dizendo assim que é qualquer samba, eu estou dizendo que é um samba maravilhoso. Né? Que, sei lá, é o melhor samba que eu já escutei. Estou querendo dizer que o negócio é genial, que é incrível. Tá? Sensacional. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque aqui a gente tem sentença simples. Quando a gente está numa atividade de interpretação de textos numa prova, essas coisas podem não estar muito próximas e isso confundi-los. Então, muita atenção para isso, gente. Muita atenção. Principalmente quando vocês estiverem produzindo o texto, tá? Certo, pessoal? Então, em relação ao nosso vídeo, em relação a essas questões específicas, a gente fica por aqui e vocês continuam por aí. Não saiam, porque a gente vai continuar com o nosso assunto em relação aos artigos. Certo, gente? Um beijinho breve, porque a gente em seguida está se vendo de novo. Até daqui a pouquinho.